Bom dia a todos. Esse é o nono encontro falando em sucessão. Nono, gente. Passa muito rápido, né? Ele está rolando cada vez mais solto, com mais participantes, entre clientes, parceiros, amigos e interessados em geral no nosso tema, o tema de sucessão de empresas familiares. Para quem não me conhece, meu nome é Cíntia e ao lado dos meus sócios Rogério e Ana, vamos realizar mais um Falando em Sucessão. Todos os meses, a Uni realiza o Falando em Sucessão, que é uma série de encontros que tem como objetivo essa troca de experiências entre famílias empresárias. Essa é a nossa especialidade, né? Sucessão e governança de empresas familiares, e a gente morre de orgulho dela. A Uni é a única no Brasil que integra num método próprio e uma equipe multidisciplinar os aspectos relacionais familiares e a estruturação jurídica necessária para formalizar esse planejado. A gente já atendeu mais de 200 famílias por todo o Brasil. Na verdade, bem mais que 200 famílias, acumulando longa experiência em processos complexos de sucessão. E a gente também tem vida acadêmica intensa. Ana coordena há 10 anos o curso, 10 anos, Ana, o curso de empresas familiares da GV. E todos nós, da Uni, somos professores lá na graduação e na pós. Mais recentemente, o Rogério foi a Nova York, ligar a Uni ao Baruch College, em Elisa, para novas experiências e aprendizados. Mas vamos lá. Como que vai funcionar hoje a nossa dinâmica? O encontro tem duração de 1 hora, todos vão poder fazer perguntas pelo chat. A Ana vai cuidar disso e incluir as perguntas conforme a evolução da nossa conversa. Otto e Rony, vocês não precisam ficar controlando o chat, a Ana vai fazer isso para nós. Os microfones dos participantes vão permanecer fechados, tá? Durante o evento. Nossos convidados de hoje são mais do que especiais e ambos fazem parte da história da Uni. São 2 sucessores de terceira geração de 2 grupos empresariais diferentes. O Otto Baunger é neto do fundador do Shopping Center Norte, Lar Center, Veda City e outras empresas. Atualmente, ele é presidente do Conselho de Administração do Grupo Baunger. Rony Stockfish é também neto de um imigrante empreendedor no setor de joias e relógios. Hoje, o Rony lidera um novo empreendimento familiar, a Orit, em conjunto com seu pai Sami e sua irmã Nicole. Muitas diferenças entre eles, muitas coisas em comum, e vamos aqui deixá-los contar suas histórias. Rony, vamos começar por você? Vamos, oi. Olá, olá. Estão escutando bem? Estamos sim, querido. Compartilha com a gente, brevemente, o processo de desenvolvimento, escolhas profissionais e suas experiências fora e dentro dos negócios da família, para a gente dar uma aquecida. Sim. Bom, eu tenho 41 anos. Muito importante. Então, um microfone aberto. Sou formado pela PUC, fiz administração. Logo no primeiro ano, entrei como estagiário no Bank Boston e eu tinha o sonho de trabalhar na mesa de operações e depois de 1 ano e pouco eu consegui. E fiz uma carreira no mercado financeiro por 7 anos, entre corretora e banco. E quando eu tinha por volta de uns 26 anos, eu quis entrar no ramo da família. Meu pai deixava muito... ele nunca me convidou, né? Ele deixou eu trilhar o meu caminho e a hora que eu quis, ele me absorveu, né? E aí eu não tinha conhecimento nenhum, resolvi morar em Nova York, me formei em gemologia em Nova York, fiquei lá por quase 4 anos. E aí quando eu voltei, fiquei mais um tempinho aqui, fui morar 1 ano na China, morei em Hong Kong um tempo, quase 1 ano. E aí quando eu voltei de vez, comecei a trabalhar com a família e meu pai tinha um sócio, né? E ele também tinha uma segunda geração vindo. Foi quando eu comecei a sentir necessidade de profissionalizar e tentar melhorar a gestão. Fiz o curso da GV com vocês, né? Foi aí que a minha mente abriu um pouco e eu encontrei tantas pessoas com os mesmos problemas que os meus, né? E terminando o curso, contratei a Uni para
para ajudar a gente a reorganizar e no final acabamos rompendo, né? Teve uma separação e só sobrou eu, meu pai e minha irmã e montamos uma empresa nova há pouco tempo e estou super feliz e agora estamos melhorando a gestão, trouxemos um CEO de fora e estamos nessa jornada agora. Muito bom. Rony, você já acabou dando a primeira dica, né, para preparo dos herdeiros, que é o curso da GV. Tem um curso super bacana lá. Boa. Muito bem. Otto, bom dia, então. Obrigado pela tua contribuição aqui com a gente, pela tua presença. Agora, a sua vez, conta um pouco da sua trajetória e especialmente daqueles momentos decisivos que você teve que fazer as suas escolhas, né? E não as escolhas de outras pessoas que teriam expectativas sobre você. Conta pra gente. Bom, obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Estou vendo até o Eduardo Neto aqui. Muito tempo que não te vejo. Tudo bem, Edu? Bom, eu também tenho 41 anos. Sou pai do Otto, a Olivia, gêmeos de 3 anos, da Heidi, de 4 meses, filha da pandemia, e a Paloma, minha esposa, se especializando em primeira infância, né, depois que a gente teve os primeiros filhos, então muito entusiasmado aí com esse novo momento aí de fase de vida. Eu me formei, eu sou de origem alemã, né, estudei no Porto Seguro a vida inteira, depois eu fiz administração no Mackenzie, e aí, na minha época de faculdade, eu fui trabalhar na Sempre Toshiba, depois eu trabalhei no Itaú, também no mercado financeiro. Aí, quando eu estava para me formar, eu trabalhei 2 anos na empresa da minha família, e nesse momento eu tive muita frustração depois de 2 anos trabalhando, né? Porque não tinha um programa de formação, tudo aquilo que a gente aprende na universidade, talentos, retenção de talentos, programa de formação, não tinha absolutamente nada. Você chegava na empresa, tinha uma mesa para você escolhia uma atividade, ou era Vedacity, né? Minha família do grupo da Vedacity, do Center Norte, e aí eu fiquei um tempo rodando as áreas de produção, comercial, marketing. E aí, no final, eu estava muito frustrado depois desses 2 anos. E foi quando eu fui conversar lá com o Rogério e a Renata, na época, para fazer um programa de carreira de vida. E a gente fez um projeto ali eram 3 reuniões, uma para falar sobre passado, presente e futuro, e uma reunião de desfecho onde traziam meus pais, né? Então, fiz as conversas, falei um pouco sobre meus sonhos e tudo mais, e as 3 recomendações eram que ou eu ficaria dentro da empresa com um coach, ou eu deveria fazer uma imersão acadêmica, ou eu passar mais um tempo fora fazendo um programa de trainee. Aí convidei meus pais, né? E meu pai já no caminho ele falou: não, acho que você tem que ficar na empresa, você vai perder espaço para os seus primos, você tem que ficar. E aí com o Rogério lá falou assim, bom, depois das tantas, né? Apresentaram essas 3 e meu pai muito cético, muito reticente. O Rogério virou lá e falou assim: Otto, tá muito claro aqui que você vai ter que tomar uma decisão, ou você vai ter que se desapontar ou desapontar o seu pai. Falei assim, bom, eu já sei o que eu vou fazer, mas eu preciso de um tempo aqui para refletir, né? Na verdade, para ver como é que eu contar isso para o meu pai, que era passar mais um tempo trabalhando fora, e eu gostei muito da ideia de ter um coach. Isso era em 2003. E logo em seguida a gente teve uma viagem organizada com um grupo de empresários e famílias empresárias brasileiras para o FBN, lá em Lausanne. Então eu fui cheio de dúvidas e voltei cheio de convicções, porque assim como o Rony comentou, conheci gente
que tinha os mesmos dilemas do que eu. E eu fiquei muito convicto da decisão de passar mais um tempo fora. Então, eu fui para o Rio de Janeiro morar, trabalhar na Ancar, uma administradora de shopping. Depois eu fiquei mais um tempo em Nova York, trabalhando numa subsidiária de um grupo mexicano familiar, a família Callar, numa empresa têxtil de cama, mesa e banho. E foram anos maravilhosos, tanto de morar fora de casa, ter essa experiência profissional, morar fora do país, sair de casa. E aí eu voltei em 2008 e hoje trabalhei 10 anos no grupo como diretor administrativo financeiro, centralizando operações de RH, TI, suprimento jurídico, implementei ERP, sofri, apanhei pra caramba, dia 31 de dezembro, reunião de go, no go, todo mundo na praia, saber se a gente ia tomar decisão e fomos em frente, momentos difíceis aí da minha vida. E hoje eu estou como presidente do conselho do grupo, fui convidado para mais um conselho hoje. Sou presidente de uma organização de empreendedores, que é a IO, Entrepreneurs Organization. Estou no IBGC em dois comitês, né? Um de conselho de administração e de inovação. E também sou investidor de algumas startups, tanto na pessoa física, eu com minhas irmãs, no núcleo familiar, e a gente abriu um corporate venture no grupo hoje. Então, essa é um resumo aí da minha jornada, Rogério. Bacana, Otto. Eu estou com receio aqui, né? Vou já dar um alerta para todos os herdeiros que estão assistindo a gente. Que vocês usem essas histórias, né, do Otto e do Rony como referência, né? Vocês não precisam seguir os mesmos passos exatos deles, porque senão daqui a pouco todo mundo vai falar para os pais que precisa morar em Nova York, né? E aí vai falar que é a responsabilidade é da Uni. Recomendo. Detalhe que os dois moraram na mesma época, né? A gente não se cruzou, não. Não sei não, se alguma balada lá. Então, eu queria fazer uma pergunta para os dois, né? Porque para muitos herdeiros, para muitas famílias, a gente conta que a experiência fora da empresa da família é fundamental na nossa visão de especialistas, na nossa observação de, né, centenas de famílias empresárias. A gente queria que vocês dois contassem que aprendizados vocês obtiveram dessas experiências fora da empresa da família, que vocês não teriam, né, provavelmente aprendido se tivessem ficado na empresa da família desde cedo. Eu acho que você ter chefe, você ter par, você fazer parte de algo que ninguém te conhece, que você tem que criar o seu próprio espaço, eu acho que foi fundamental para minha formação. Se você trabalha na empresa da família, você é sempre o filho do dono, né? Por mais competente que você seja, sempre você é o filho do dono. Então, para mim foi muito importante conquistar o meu próprio espaço nos lugares onde eu trabalhei, né? Ótimo. Para mim, também, assim, muito similar aí ao que o Rony falou, né? Eu acho que o fato da gente trabalhar fora, a gente ser liderado, é um fato muito importante para a gente poder saber liderar. Até mesmo para você criar suas próprias referências, né? Eu tive chefes maravilhosos e chefes terríveis. Então, e acho que a gente reflete muito, até no estilo de liderança que a gente tem dentro de casa também, né? O meu pai, ele sempre estimulou muito toda a família, eu e minhas irmãs, a fazer programas educacionais, cursos, mas ele nunca foi uma pessoa muito de falar assim, olha, acho que você tem que ir por aqui, por ali. Então, eu digo que até os 18 anos a gente pode culpar nossos pais. Acho que dos 18 anos para frente a gente é responsável pela nossa vida e pelas decisões, e a gente tem que se orientar muito bem. E nessas minhas experiências profissionais, quando eu voltei a trabalhar no grupo, foi muito interessante, porque assim, a gente não tinha planejamento estratégico, a gente não tinha orçamento,
Os sistemas eram antigos, hierarquia era por tempo de casa. Então, você acaba formando um portfólio de conhecimentos, uma bagagem que você vai desenvolvendo ao longo do caminho, que você tem as suas convicções que você tem que implementar, né? Então, eu chamei o meu chefe, que foi na Sempre Toshiba, da área financeira, me ajudar a implementar o orçamento, a primeira versão. Tive resistências, né, para falar assim, pô, mas para que o orçamento? O faturamento é esse que está aí, a pessoa está vendendo e tal. Se não, se você não cria um orçamento, você pode errar 10% para mais ou para menos, mas pelo menos você tem um norte. Então a gente foi implementando muitas dessas ferramentas modernas de gestão que são muito difundidas, mas muitas empresas com um tamanho substancial ainda não têm esse tipo de ferramentas. Então a gente era fundamental. E também o lidar com frustrações, né? Eu lembro quando eu estava em Nova York, o meu chefe, que era o presidente da empresa, ele falou, vamos construir aqui um projeto, vamos fazer um business plan para a gente lançar uma marca nova, que chamava Amalgamated. E era de cama, mesa e banho, e ele queria entrar no setor de vestuário, que é um setor de bilhões de dólares. Então, fui lá, contratamos estudos, montei um business plan, conversamos com toda a área de marketing, chegamos no dia para fazer a apresentação de conselho. Veio o conselheiro mexicano, independente lá. A reunião durou 10 minutos. No meio da apresentação, ele falou, Otto, muy bien, nosotros vamos a quedar focados no nosso core business. A gente não vai entrar nesse projeto. Eu falei assim, não, mas como? Deixa eu só terminar aqui a apresentação, né? Quer dizer, passei meses trabalhando. Cortou na hora, falou assim, não, a gente não... Muito obrigado, uma outra hora a gente fala. Bom, com todo o respeito que eu tinha, fechei minhas coisas e fui embora. E aí o CEO falou assim, bom, Moto, cara, muito obrigado, mas em outra hora a gente volta a falar disso. Mas assim, ensina o foco, lidar com frustrações, foram momentos assim muito importantes aí na minha carreira. Uau, Otto. Pega o seu banquinho e saia de fininho, né? Acho que os sucessores, os filhos, os familiares, de modo geral, vivem num ambiente dentro da empresa familiar que estão meio expostos em alguns momentos, mas também meio protegidos em outros, né? Ô, Rony, quando você foi fazer a sua carreira inicial fora, né, da empresa da sua família, você teve bastante sucesso, né? Assim como o Otto, e era jovem, aquela coisa de jovem ganhando muito dinheiro, tava numa fase meio que bombando. E naquele momento é que você decidiu voltar para trabalhar com a sua família, né? O que te fez tomar essa decisão de ir, então, para a empresa da sua família? E o Otto falou da relação com o pai, você também tem uma relação diferenciada aí com o seu pai, né? Fala um pouco depois nessa sequência sobre isso. Sim. Eu estava bem no mercado financeiro, só que eu via que não era o estilo de vida que eu queria ter, né? Eu não tinha feriados e aquele estresse todo e eu senti que tinha uma oportunidade na empresa do meu pai de fazer ela crescer, né? E aí eu tomei essa decisão de tentar, né? O meu pai é um cara muito legal, ele é um cara que também nunca, acho que parece um pouco com o Otto, ele nunca falou faz isso ou faz isso, ele sempre fala vai tomando suas próprias decisões, né? Ele ia me guiando, mas de uma maneira não incisiva, né? Acho que essa é a grande dificuldade que eu tenho com meus filhos, né? De não falar faz isso, faz aquilo, eu quero também tentar. Eu tenho um perfil um pouco diferente do meu pai, né? Meu pai é uma pessoa mais conservadora, e eu sou um pouco mais arrojado, né? Em todos os sentidos. E quando eu fui falar com ele, eu não senti Meu pai falou assim, não sei, porque eu tenho combinado com o meu sócio que ninguém da família vai entrar. Aí eu falei, tudo bem. Aí ele falou, você conversa com o meu sócio, se vocês se acertarem, tudo certo para mim. E eu fui falar com ele e ele sabia que eu tinha uma experiência fora
ele enxergou que eu podia trazer coisas para dentro da empresa, né? E ele me admitiu, mas eu comecei fora. Então, eu fiquei os meus 4 anos na empresa, mas longe do meu pai e dos sócios dele, que acho que foi fundamental. Eu consegui montar minha própria rede de pessoas, de conexão. No meu ramo, o nome, o setor joalheiro, de diamantes e joias, é muito importante o nome, a palavra, né? Tudo feito na palavra ainda, até hoje. Então, quando eu cheguei lá fora, eu tinha todas as portas abertas para mim, né? Então, eu tentei honrar isso da melhor maneira e montar meu próprio grupo, né? Então, quando eu voltei, eu já tinha uma bagagem de conhecimento e minha própria rede de pessoas, né? Então, para mim foi muito importante isso tudo. Ô, Rony, depois que você entrou na empresa, você passou um tempo fora mais dentro, né? Os seus 4 anos de Nova York, você está falando que você ficou distante, né, do seu pai e dos sócios dele. Mas depois que você entrou, no dia a dia, o quanto você acha que você aprendeu mesmo do negócio com o seu pai? E o quanto isso influenciou na sua trajetória, na escolha que você fez a partir dali? Otto, só deixa eu dar um dado de pesquisa interessante antes do Otto, não, antes do Rony responder. Tem uma pesquisa do LinkedIn que identificou que, disparados, os maiores influenciadores de carreira das pessoas são os pais, né? É a família, com 26%. E depois tem lá chefes anteriores, amigos, professores de escola. E isso demonstra claramente a influência que os pais têm na escolha de carreira dos seus filhos. Então, era esse complemento. Rony, pode agora trazer também sua visão. Conviver com o fundador. Complementando também. aqui, ó, a Patrícia, ela é sucessora do Colégio Vértice, está aqui com a gente, também fez carreira fora, super longa, bem sucedida, e agora, mais nos últimos anos, é que ela tem estado na frente do Colégio Vértice junto com a mãe. E ela disse que viu exatamente isso também lá no colégio, né? Essa influência dos pais na escolha de carreira. Legal. Desculpa, Rony, vamos lá. Oi. Quando eu voltei, eu tinha a parte técnica completa, até mais que o meu pai, tá? Eu acho que ninguém na empresa tinha um curso de gemologia, então a parte técnica estava muito bom. Só que o dia a dia do negócio envolve uma série de outras coisas, né? Então, eu acho que o contato com o fundador, o meu pai, foi fundamental. Assim, ele sempre, em vez de fazer isso, faz assim, até hoje, assim, né? Então, ele agrega bastante no meu conhecimento. Eu sou um pouco mais explosivo, então ele é mais calmo. Então, a gente acabou fazendo uma boa dupla, né? Não sei se respondeu. Não, respondeu sim, porque quando uma nova geração ingressa na empresa familiar, você veio então com a parte técnica tudo, né, super boa, tal, e aí você chega lá, tem todos os embates, todas as dificuldades, todas as características peculiares da convivência, né, com a geração fundadora dentro do negócio na empresa familiar. Então, você chega com um monte de ideias, que nem o Otto falou, e você não consegue fazer acontecer, né? Porque eles pensam um pouco diferente. Então, com o tempo, você vai impondo o ritmo, né? E tentando trazer experiências para dentro, mas é bem difícil também. Porque acho que pensando do pais, eu acho que muitas vezes eles pensam assim, o que eu poderia fazer para o meu filho optar, né, por ficar aqui dentro? Então, ele dá a oportunidade, faz como seu pai, às vezes, né, não força, não manda você ficar, mas aí a pessoa entra, ótimo, entrou. E aí, o que eu faço agora, né, para estimular que ele fique? Como eu trato os conflitos, né, entre as gerações? E mesmo assim, né, mesmo diante de tudo, você resolveu ficar, o Otto resolveu ficar. Aliás, deixa eu perguntar para o Otto uma questão.
Otto, você entende que é importante para o herdeiro que decidiu entrar na empresa da família, que ele comece a sua carreira lá de baixo, que ele entre nos estágios iniciais, né? Como é que você daria orientação para agora um jovem novo, né, chegando na empresa da família? Roger, segura essa Oi. pergunta aí. Otto já vai preparando a tua resposta. Eu vou soltar uma enquete agora, então, que justamente pergunta se existem regras de entrada na sua empresa familiar. A enquete é o seguinte: todo mundo vai aparecer aí um pop-up e aí cada um vota sim ou não, e aí na hora a gente já vê o resultado. Eu vou começar aqui, tá? Tá aparecendo, pessoal? Tá aparecendo. Podem votar, pessoal. Tá aparecendo o resultado aí para você, Roger? Tá sim. Tá, Apareceram as três perguntas, viu, Ana? Simultâneas, é? então as pessoas podem responder as três já. As pessoas já estão respondendo as três perguntas. Tá ótimo. Eu não tô vendo os resultados. A hora que for para eu encerrar, você me avisa aqui que eu encerro a enquete, tá? Tá bom. Mais um pouquinho Eu tô só. vendo os resultados aqui, se precisar. Ah, tá. Não. Você é co-anfitrião, não conta. Com o anfitrião Não. aqui. O Rony também tá vendo ali, não Tava conta. tentando votar aqui também. Vamos manipular os dados aqui. Vamos lá, espera aí, mais um pouquinho, tem mais gente respondendo. Acho que agora deu, Ana. Tô encerrando. Eu vou ler o primeiro resultado aqui. Deixa eu ver Ana, se dá aqui para eu compartilhar os resultados, ver se aparece para todo mundo aí. Apareceu? Todos estão vendo? Todos estão vendo? Então vai falando aí, Roger. Tá. Na sua empresa familiar, existem regras para entrada de familiares na empresa? 30% disse que sim e 70% disse que não. Então, muito bacana essa oportunidade, porque a gente vai explorar um pouco dessa questão ao longo da conversa com os dois. Deixa eu já ler as demais aqui. O salário dos familiares que trabalham na empresa, os salários deles devem ser igual para todos da mesma geração, para evitar polêmica, 26%, ou adequado ao nível de responsabilidade de cada um, 74%. Bacana. E por último, na sua opinião, um recém-formado deveria entrar imediatamente na empresa da família e aprender fazendo, 30%, ou buscar um trabalho no mercado ou montar o seu próprio negócio, 70%. Super interessante. Acho que a gente vai cobrir esses aspectos. Otto, pode então responder. Legal. Então, só repete para mim a pergunta. A pergunta é se o herdeiro que vai entrar na empresa da família deve começar nos níveis iniciais, por baixo. Então, assim, na minha visão, o passar por todas as áreas, você conhecer, por mais que você tenha eventualmente uma aptidão, uma vontade de trabalhar em uma área específica, eu acho fundamental conhecer todos os processos, né? Acho que os cursos de formação de acionistas, acho que falam muito disso, né? Quer dizer, você será um melhor acionista quanto mais você conhece da sua própria indústria, quanto mais você conhece do setor, os clientes e a parte operacional. Então, pelo menos na minha formação, eu passei, eu sempre rodei todas as áreas para conhecer como é que todos os processos eram realizados, né? Fiz entrega em caminhão de produtos da Vedacity, um dos programas que eu fiz dentro da Ancar era um programa que chamava Você por um Dia, onde você tinha uma troca de funções. Então, o pessoal do administrativo ia para
ia fazer faxina no shopping, faxinar banheiro, para você ver quais que eram os grandes problemas, para você sentir quais que são as impressões que o consumidor tem e qual que é a dificuldade que eventualmente um faxineiro tem ali no dia a dia. Você recolher uma bandeja de uma praça de alimentação. Então, acho que assim, o começar por baixo, conhecer toda a estrutura para você, aos poucos, ir subindo, eu acho que é fundamental. A não ser que você já tenha uma formação inclusive no grupo, a gente tem, para a gente trabalhar no grupo, você precisa ter uma experiência reconhecida em alguma instituição semelhante fora. Então, 5 anos, pelo menos, você atingir um cargo de gerência para você poder entrar num nível de gerente dentro da organização e para você poder ir galgando outras posições. Então, acho que sim, acho que é fundamental. Inclusive, a gente criou uma escola de acionistas agora dentro do grupo. A gente tem trilhas de formação. Eu sou 3ª geração e a gente tem trilhas já para a 4ª geração. Então, se você quer seguir uma trilha para atuar na governança ou se você quer seguir uma trilha para ser um acionista responsável, então, tem 20 quesitos que a gente vai trabalhando durante 6 meses a 1 ano e meio de formação, com diversas experiências, participando nas reuniões de gestão, participando nas reuniões dos comitês de finança, auditoria e risco, por exemplo, que a gente tem 3 comitês, né? Finança, auditoria e risco, comitê de pessoas, comitê de estratégia, inovação e sustentabilidade. Então, isso na governança e conhecer as reuniões dos rituais de gestão que a própria gestão tem. Então, para ver como é que é a cobrança de resultado, né? A consistência e a disciplina, tanto na cobrança quanto na execução e na entrega de resultados. Boa. Vamos fazer uma para o Rony agora? Na verdade, eu acho que vou fazer 2 perguntas, Rony, e uma tem a ver com a outra. Você acha que é possível ser uma empresa familiar e, ao mesmo tempo, ser profissional? E a segunda é, como que foi para vocês, para a família, o processo de construção das regras do acordo societário? Está mudo, querido? Estou tentando agora, né, profissionalizar a empresa, então eu estou nesse processo. Pois Mas eu acho que nesses últimos 2 anos a gente está tendo bons resultados. Estamos trazendo gente de fora, né, com mais bagagem para tentar acelerar o profissionalismo. Assim que houve a separação, a gente teve uma oportunidade única de construir uma coisa do zero, tanto o nome quanto o acordo societário entre nós aqui, né? Então, a gente contratou a Uni de novo, tá? Recomendo. Olha o jabá. E a Uni conseguiu, com as entrevistas com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, a gente conseguiu fazer um acordo muito bom, no qual a minha irmã, que não trabalhava com a gente, minha irmã arquiteta, ela teve um papel fundamental no final da separação e no começo da nova empresa. O meu pai saindo um pouco do operacional e indo para o conselho, então a Uni conseguiu desenhar isso de uma maneira que todo mundo ficou feliz e foi tranquilo, não teve nenhuma confusão, nenhum problema, e a gente conseguiu chegar a um acordo bom para nós, né? Eu acho. Mas é um acordo vivo também, né? Eu acho que nada impede de mudança, nada, não é? Tá definido isso e é para sempre, né? Então, a gente está sempre pensando nisso e sempre ajustando. E é isso. Tem uma questão que sempre surge no preparo, na formação de sucessores, que é a seguinte: é um certo dilema que existe nas famílias de que num ambiente onde você tem todas as oportunidades, tem
condições financeiras para fazer tudo, pode ser difícil desenvolver sabe aquele sangue no olho, aquela, né, faca no dente, aquela gana de conseguir as coisas, e o que vem também muitas vezes de uma necessidade, né, e que a gente enxerga mais nos fundadores, né? Os fundadores têm, né, muito aquela gana de conseguir as coisas, mas que muitas vezes é difícil de manter isso nas próximas gerações, né? E vocês dois, de alguma forma, têm esse sangue no olho, essa gana de fazer as coisas. E da onde que vocês acham que veio isso? E como vocês estão imaginando provocar essa inquietação nos seus filhos? Eu acho que eu nasci com isso, sei lá, eu tenho vontade de fazer as coisas acontecerem. E eu acho que quando você está na empresa familiar, você quer mostrar que você também consegue. Eu acho que tem uma coisa de querer provar, né, para a família, para os amigos, que você consegue. E eu acho que é uma coisa muito de cada um, assim, né? E eu até discuto com a minha esposa como fazer isso com os filhos, né? Então, eles são pequenos ainda, o Samuel tem 10, o André tem 7, mas a gente... O meu pai sempre manteve eu muito distante da empresa, até eu aparecer com 26 anos lá, eu e minha irmã, meu pai nunca trouxe trabalho para casa, né? Então, o exemplo que eu tiro em casa é estar distante e apareceu de repente. Eu pretendo fazer um pouco diferente, talvez trazendo eles um pouco mais para dentro, para não ficarem um pouquinho mais velhos, né? Trabalhando no verão. Mas é difícil isso. E você? Acho que é um ponto... quando a pergunta é difícil, a gente sempre fala excelente pergunta, né? Que a gente ganha um segundo sobre ela, né? Mas acho que assim tem um ponto, se a gente olhar o zodíaco, cada pessoa tem uma personalidade, uma natureza diferente, né? Quer dizer, eu sou Capricórnio, então assim eu sou persistente por natureza. Então, diz que Capricórnio é teimoso, né? Mas o lado positivo disso é ser persistente, né? E assim, a gente fez um trabalho da biografia da família e quais foram os valores que nos trouxeram até aqui. Que hoje o grupo tem 85 anos, né? E um dos pontos que a gente identificou e que a gente traduziu isso num valor é ser saudavelmente inconformado, né? É ser inconformado para você evoluir sempre, mas isso de uma forma saudável. Meu pai, ele sempre foi muito exigente. A cultura alemã, pô, estudava, ia lá, tirava um 7, tirava um 8, chegava feliz da vida em casa. Eu falei, opa, tirei um 8, muito bem, não fez mais que obrigação. Então, assim, meu pai sempre foi muito exigente, muito cobrador. E eu acho que o que a gente ainda faz muito pouco no Brasil, e a gente olha para as culturas mais europeias e americanas, que acho que eles fazem muito bem, que estimula muito, é a prática de esporte, né? Os esportes coletivos, você tem um coach, você tem um esporte de alto rendimento, onde você vai progredindo sempre. Eu fui gostar de ler depois que eu me formei na escola, na época de faculdade. 5 anos atrás eu comecei a pedalar. Então, hoje eu faço provas de letap de longa duração, 4 horas, esporte de endurance, né? Então, você vai vindo aprendendo isso com o passar da vida e você vai ganhando disciplina em outros aspectos de diferentes formas, que acho que o esporte feito da forma correta, ele contribui muito para a nossa formação como
quer seja como cidadão, quer seja como profissional. Então, acho que é um pouco aí de como a gente pode influenciar e refletindo um pouco para trás como a gente teria feito as coisas um pouco diferentes, né? Otto, Perfeito. pegando Deixa eu só carona... comentar aqui, Otto, que a Patrícia Fala. falou mesmo sobre o incentivo que a Veda City, através do vôlei Guarulhos, incentiva a formação de jovens. Ela estava te elogiando aqui, uma coisa legal, ela está batendo umas palminhas ali. E também queria só comentar, vocês dois começaram respondendo essa pergunta. O Rony falou sobre, ele acha que ele nasceu assim, né? E o Otto falou um pouco ali sobre o zodíaco, né? Então, que também traz uma coisa meio determinista e ao mesmo tempo Otto se complementou falando sobre o tipo de educação rigorosa. O Rony também falou algo assim, né? Do tipo, estamos pensando aqui com a minha esposa, como começar a envolver meus filhos na empresa, nem que seja para eles sentirem, né? E começarem a ver aí o peso da coisa, né? E a gente acredita um pouco nisso, assim. A Uni acredita que é difícil os pais acertarem na mão 100%, né? A gente, às vezes, aperta demais ou aperta de menos, mas se for para errar, que seja apertando demais, né? É preferível errar apertando um pouquinho a mais do que um pouquinho a menos, né? E esse sangue no olho acaba vindo, né? Seja por corresponder às expectativas ou porque foi muito apertado, né? Um pouco isso. Eu costumo dizer que quanto mais exigentes, né, a gente for com os nossos filhos, mais preparados para a vida eles estarão. Essa realmente é parte da nossa crença como Uni. Agora eu queria pegar, Otto, um gancho, né? Você fez menção aí a valores e cultura de família, diferente um pouco da família Stockfish, que estão iniciando um novo empreendimento, tudo. Você, suas irmãs e seus primos, a terceira geração dos Bauger, né, estão pegando um grupo empresarial de grande porte, com 85 anos de história, né, de muita tradição, muita solidez. Como é que vocês da terceira geração estão conseguindo dar tons de inovação? Como é que vocês estão conseguindo trazer modernidade para o contexto dos negócios de vocês? Bom, a gente teve um ponto importante ali em 2016, a gente fazendo o trabalho de sucessão, a gente tomou a decisão de sair da organização, a família inteira sair da operação, e a gente contrataria 2 CEOs. Nós chamamos o Cabreira, né, referência nacional aí em hunting de executivos de alto nível, C-level, e ele primeiro a gente contratou uma palestra dele, ele veio e ele falou: olha, se vocês realmente estão pensando nisso, vocês têm que ter certeza de que é isso mesmo que vocês vão fazer na prática, né? Porque as estatísticas mostram que um primeiro executivo não familiar ele dura entre 9 meses a 18 meses. Isso porque entregar o seu bebê na mão de uma babá que você nunca viu na vida e a hora que ela começar a fazer algumas coisas diferentes do que você fazia, você vai começar a estranhar muito. Então a gente precisou se movimentar muito. A gente criou o escritório da holding, a gente criou um espaço para os acionistas. O John Davis ele fala muito bem assim: you should not retire from, you should retire to, né? Você não deve se aposentar de alguma coisa, mas para alguma atividade nova. Para mim foi muito difícil sair do dia a dia. O dia seguinte de sair, eu tinha uma equipe de 80 pessoas. Para você começar a criar uma rotina nova, isso levou 12 meses. Hoje eu toco também o Family Office da minha família. Então, a gente tem parte de liquidez, tem a parte de gestão de imóveis e essas startups investidas, que foi uma rotina nova que eu tive que desenvolver e criar. Quando a gente está muito enfronhado dentro do dia a dia,
você acaba cuidando muito do operacional do dia a dia, você acaba não conseguindo talvez ter tanto tempo para você dedicar olhando para o futuro. Então, acho que esse foi o nosso principal ponto. E aí, em termos de inovação, em 2017 também, a gente foi, os 3 núcleos familiares, eu e 2 primos meus, que somos primos entre nós fomos para o Vale do Silício, numa jornada de inovação com a Cass. Fomos lá, uma semana de imersão, você volta de lá desesperado, né? Você acha que o mundo vai acabar, que o LinkedIn, o Zoom, que o Amazon vai engolir todo mundo, e na verdade não é isso, né? Cada um vai ter seu espaço e cada modelo de negócio vai ter sua atuação, mas isso oxigenou muito a gente. Um ano depois eu fui para Israel também, numa jornada de inovação, para estar atualizado em tudo que está acontecendo no mundo. E aí, nesse meio tempo, falei, eu preciso desmistificar o que é startup, investir, você ganha dinheiro, perde dinheiro, recebe exatamente o mesmo dinheiro que você investiu com um pouco mais de dor de cabeça, o que acontece? E eu comecei a investir em algumas startups para conhecer, estar mais próximo de empreendedores, e isso ajudou muito na nossa tomada de decisão. Então, na Vedacity, a gente está seguindo o caminho aí de tornar a Vedacity uma B Corp, né? Aderimos aí o sistema B, ESG. Então, acho que o perfil de executivos que a gente trouxe, eu gosto muito daquele ditado que fala, né? Você tem que ser o mais burro da sala. Você tem que trazer pessoas melhores do que você ao redor para que você possa tanto fazer as perguntas mais simples e óbvias e objetivas, e ter gente muito boa para você poder contar e levar a empresa e seguir os caminhos e a nova jornada. Não necessariamente estando fora da organização, mas dentro da organização. A governança hoje consome 60% do meu tempo, né? Participo de todos os comitês, participo dos conselhos, a gente tem reunião quinzenal com os acionistas. Então, assim, é bastante demandante, mas esse é um pouco aí do que a gente fez, e a gente acredita que aderindo a algumas novas técnicas e valores, trabalhando em propósito, né, não mais em missão, acho que a gente continua posicionando a empresa de uma forma muito bem no mercado e atual, né? E sendo muito, a gente era muito engineering oriented e a gente passa a ser agora muito mais customer oriented, né? Colocar o consumidor no centro. Então, a gente percebe que nessa transição e nessa mudança, a gente precisa mudar a cultura e mudar a cabeça das pessoas, né? Muito bom. Rony, deixa eu te fazer uma pergunta profunda. Na sua trajetória aí dentro da família, você tem algum arrependimento que, se você pudesse dar você voltaria e faria diferente? Excelente pergunta, né? Sabia que você ia falar Enquanto você pensa, deixa eu até comentar algo aqui, Rony. O Beto falou sobre o trabalho na comunidade judaica que seu pai faz, que ele é bem atuante, né? E o comentário dele foi conectado justamente à formação das novas gerações, né? Como é bom dar esse tipo de exemplo e trazer o trabalho comunitário para dentro da própria formação das novas gerações. Enfim, deu tempo aí de você pensar? Meu pai, ele a vida toda fez muito trabalho comunitário, né? Eu gosto de ajudar também, mas eu não ajudo mais financeiramente do que com o tempo, né? Acho que ajudar com o tempo é mais difícil e requer mais dedicação, coisa que meu pai faz, né? Espero que isso vai despertar em mim daqui a um tempo. Algum arrependimento? Talvez na fase do conflito entre os filhos do sócio do meu pai e nós, minha família com a família deles, talvez hoje eu teria
agido de uma outra maneira, né? Eu queria ter tido mais sabedoria para levar de uma maneira mais tranquila. Eu acho que eu não me arrependo de ter separado, mas eu acho que eu levaria de uma outra maneira. Eu acho que o meu pai e minha irmã conseguiram, eles que conduziram mais do que eu, e eles tiveram mais tranquilidade para... Eu emocionalmente eu não estava preparado para segurar a bronca, né? Então eu queria ter me preparado um pouco melhor internamente para encarar aquele momento. Mas deu tudo certo, como sempre, né? Boa, o que a gente está aqui atrás nessa pergunta, né, falando de arrependimento, é o que muita gente busca nesses depoimentos. As pessoas estão atrás de dicas, né? Dicas para a sua trajetória dentro da empresa familiar. Então, falando do seu arrependimento, você está dando uma dica, né? Uma dica de ter um layback, sabe? Uma conduta mais parcimoniosa às vezes, né? Menos impulsiva, pensar 3 vezes antes de falar, porque na lida ali do dia a dia, principalmente, como o Otto falou, né, no episódio que ele contou, você trabalha 3 meses no negócio, estuda pra caramba, vai lá apresentar, o cara te corta a fala em 2 minutos, você fez assim, acabou a sua apresentação. Você fica louco da vida. E se quem cortou a sua apresentação foi seu pai pelos motivos dele, por exemplo, imagino que isso ia trazer na relação do Otto com o pai dele, se tivesse sido o pai a cortar a apresentação. Mas como foi um outro presidente, né? Foi um outro cara e por motivos dele, o Otto teve que pegar o banquinho dele e sair de mansinho, né? Engole o seu e vai embora. Nesse sentido, o que mais de dicas que vocês têm aí para antes de dicas, Tia, deixa eu só falar que a Frima, que é a mãe do Rony, que está assistindo aqui nosso encontro. Oi, Frima! Falou assim, parabéns, Ronão, que orgulho! Pronto, ficou vermelho na câmera. Boa dica, mas vamos lá, Cíntia, complementa aí a pergunta. O que mais de dicas, né? Pensar e ser menos impulsivo, menos emotivo, condensando um pouco, né, o que a gente discutiu aqui até agora. Que dicas mais você daria para você mesmo lá atrás, ou também aplicado para as pessoas que estão entrando nas suas empresas? Eu acho que é ter mais resiliência, né? Eu acho que a gente tem que se preparar mais internamente. Esquece a parte técnica, a parte de negócio. Eu acho que a gente tem que estar bem com a gente mesmo, e que nem o Otto falou, eu também comecei a fazer esporte um pouco mais velho. Eu sempre fiz esporte a vida inteira, mas eu peguei firme, eu faço natação também de águas abertas, nado longos quilômetros também. Então isso também, o esporte me deu também ganhar essa resiliência. Isso foi tudo durante o pós, né? Então, é isso. Acho que é resiliência para mim a palavra, né? De encarar as coisas. E você, Otto? Dicas? Então, quando eu tinha 20 anos, quando eu estava nesse momento aí de decidir que experiências profissionais que eu ia ter, eu tinha definido lá atrás que eu queria trabalhar numa indústria qualquer que fosse ela, mercado financeiro, consultoria e private equity. Eu não trabalhei em empresa de consultoria, não trabalhei em private equity. Se eu fosse definir hoje, tivesse lá atrás, nos meus 18 anos, onde que eu gostaria de trabalhar, com certeza trabalharia dentro de uma startup, trabalharia depois em um VC, um fundo de VC, né, de Venture Capital, e trabalharia não no Itaú, mas eu trabalharia talvez num banco menor, ou numa gestora, onde você tem mais oportunidade de estar mais próximo com poucas pessoas na gestão e se desenvolver mais em outras áreas, né? Eu trabalhei no Itaú na área de fundos e ações. Acho que você acaba... Então, assim, acho que olhando para trás, acho que escolher muito bem quais são as áreas que você tem aptidão, vocação ou vontade de explorar
e acho que com certeza conversar muito com pessoas que são referência, que já passaram por esse dilema, porque a gente é muito novo, né? Quando a gente tem que tomar as nossas decisões de que faculdade que a gente vai ter que estudar, poderia ser muito bem feito com 24, 25 anos, quando você já tem uma certa experiência. Acho que as coisas são um pouco invertidas, ou em momentos diferentes, ou uma forma diferente de... Então, eu acho que isso é... E no estilo, acho que... Meu pai sempre fala, né? A gente tem 2 orelhas e uma boca, né? Então, a gente tem que ouvir muito mais do que falar para a gente aprender. Então, acho que é um pouco do estilo. E dentro do contexto familiar, a gente precisa mesmo saber quando a gente tem que avançar, que pode ser decisivo e causar muitos trincas, ou deixar muito no prato, né? Saber a hora certa de avançar, e você saber quando você tem que recuar também. Então, acho que esse é o momento que lutas que você quer lutar, que podem ser decisivas, e quais são as batalhas que você vai deixar de lado, que você não consegue ganhar tudo sempre, mas você tem que escolher as boas batalhas que você vai querer lutar. Super legal. Bom, a gente está caminhando para o final. Eu queria fazer a última pergunta para os dois, né? Vocês são já pessoas experientes e são pais de filhos pequenos. Muitas vezes nós conversamos com jovens assim como vocês, né? E a gente vê, por exemplo, a gente tem um cliente que na sala de trabalho dele, ele colocou lá uma mesinha pequenininha, uma cadeira pequenininha, um estojo, e para o filho dele ir trabalhar com ele de vez em quando, para ele ter um espaço para ficar lá com o pai, porque ele quer ir apresentando aos poucos o mundo dos negócios para os filhos. Uma vez eu assisti um depoimento do fundador do Habib's, e ele falou que ele tem lá na sala dele um armário cheio de brinquedos e de presentes, porque ele quer de qualquer forma atrair os filhos para lá. O que vocês dois têm feito, né? Os do Otto são menorzinhos, né, ainda, mas o que vocês têm feito ou planejam fazer e se planejam, né, fazer para aproximar os filhos aí do universo empresarial de vocês? Bom, eu tenho dúvida ainda de como levar isso, né? Provavelmente eu vou contratar a Uni no momento certo. Eu quero que eles aprendam a trabalhar, entendeu? Que existe o trabalho, né? Acho que é o mais importante. Se eles vão trabalhar aqui ou não, acho que a gente vai ver lá na frente. Mas no acordo societário que a gente fez, eu e minha irmã, a gente colocou, a Cíntia que fez, só pode vir depois dos 25 anos, tem que ser formado, tem que falar uma segunda língua e tem que ter tido experiências de trabalho fora, né? Mas a gente colocou uma cláusula que pode, acho que 1 ou 2 vezes, fazer estágio de 6 meses, né? Eu tenho filhos, minha irmã tem filhos, né? Então, eu acho que no momento certo, eu acho que eles vão ter a experiência de como é o trabalho, mas eu gostaria que eles também trilhassem o caminho deles. Mas tem um outro lado também, né? Porque quando eles tiverem essa idade, o meu pai já vai estar bem mais velho, né? Então, eu também queria que eles tivessem o contato com o meu pai no trabalho, né? Porque eu acho que o contato com o fundador é importante. Então, a gente vai ter que dar uma ajustada nisso depois. É isso. E aí, ó? Eu me surpreendi muito positivamente quando a gente foi conversar com a 4ª geração. 4ª geração, meu sobrinho mais velho, ele já tem 26 anos, 27 anos. E junto com os primos deles, filhos dos meus primos, né? A gente fez a pergunta e todos eles responderam que eles gostam muito do trabalho, eles têm orgulho. Porque a gente via muito, diversos cases aí de empresas familiares brasileiras que criam regras tão rígidas que criam um afastamento muito grande do negócio, e eles, por não ter, talvez, estímulo de se aproximar muito do negócio,
vão seguindo a carreira deles, crescem sem vínculo algum com o negócio, e lá na frente ele não vai ter interesse nenhum, eventualmente, de permanecer com a participação que ele tem. Então, acho que tem modelos, e eu fiquei muito satisfeito de ver que, sim, a nossa quarta geração, eles gostam muito do negócio, tem paixão. Então, assim, isso é legal porque, assim, vai gerando um drive legal. E a gente faz estágios de férias, a gente tem programa de trainee para eles. E para mim, assim, meus filhos, eles são muito pequenos, né? Estão com 3 anos, mas a gente vai estimulando sempre, né? E ainda mais dos 3 aos 6 anos é quando forma o caráter. Então, mostrar que nada é fácil, que você não consegue tudo o que quer, que você tem que batalhar, né? Então, a educação deles, eu quero dar a melhor educação possível. Então, morar fora antes do que eu morei, ter mais experiências profissionais do que eu tive, poder participar mais no aconselhamento de carreira e de vida deles, e não só eu como pai, porque muitas vezes eu tenho certeza que o pai vai falar, ele vai fazer exatamente o oposto, né? Mas ter boas pessoas em volta, como eu tive boas referências aí e soube procurar na hora certa, orientado pela minha mãe, porque a Renato e o Rogério participaram da minha banca avaliadora, que eu fiz monografia e meu TCC, trabalho de conclusão de curso, eu fiz sobre sucessão em empresa familiar. Então, eles participaram, aí minha mãe, 2 anos depois, falou assim, por que você não vai falar com o Rogério para te dar uma orientada? E aí foi isso que eu fiz. Então, acho que quanto antes a gente faz isso, acho que melhor a gente pode contribuir na formação dessa próxima geração. Bacana você ter falado isso, Otto. De fato, né, nos recentes estudos que eu tive o prazer de fazer com a Elisa do Baruch, que está aqui assistindo a gente lá nos Estados Unidos, a gente conversava, estudava bastante as diferenças, né, de educação das famílias americanas e das famílias brasileiras. E a gente identificou claramente que as famílias americanas acabam estimulando os filhos a tomarem suas decisões e escolherem seus caminhos, né? Os pais lá orientam, mas não influenciam tanto a decisão. Aqui já no Brasil, a gente percebe, né, uma preocupação de proteção exagerada, muitas vezes, dos pais, e acabam influenciando e se projetando, muitas vezes, nas escolhas dos filhos. Então, bacana você comentar esses aprendizados. Muito bem, chegamos ao final de mais um encontro falando de sucessão. Eu acho que esse encontro foi sensacional. A gente certamente cobriu todos os aspectos que a Ana, a Cíntia e eu entendíamos que eram dúvidas, angústias e dilemas que vários dos participantes aqui, né, precisavam ter esclarecimento. Eu acho que vocês serviram super bem, Otto e Rony, como inspiração, né? Vocês deixaram claro que não tem uma receita pronta, mas que tem boas ideias para serem aprimoradas e adaptadas nas famílias de cada um de vocês aqui. Então, obrigadíssimo, né, ao Rony e a família Stockfish, obrigadíssimo ao Otto e a família toda Baumgar. Foram muito ricas as experiências de vocês. Quem quiser rever esse encontro ou sugerir para que outras pessoas assistam esse encontro, em breve ele vai estar no nosso canal do YouTube, então vocês podem divulgá-lo, assistir novamente. Também lá no canal do YouTube a gente tem os outros 8 encontros falando em sucessão disponíveis, né, para vocês curtirem e aprenderem também. E siga a UNE nas redes sociais para que vocês fiquem atentos às novidades, aos avanços das famílias empresárias aqui no Brasil e acompanhe os nossos próximos eventos também. Então, boa semana a todos. Muitos agradecimentos aqui ao Otto e ao Rony no nosso chat, todos parabenizando o evento e parabenizando as falas dos dois que foram excelentes, inspiradoras, uma delícia de ouvir e de participar. Obrigado, pessoal. Muito legal, obrigada a vocês dois, viu? Estou à disposição esse tema de nós somos uma comunidade, né? Eu deixei aqui quem precisar, depois quiser ter
fazer bate-papo com jovens de nova geração, quiser, estamos juntos nessa jornada. Celebraremos juntos, choraremos juntos e vamos juntos com muito otimismo construir um Brasil melhor e uma nova geração que vai trazer muito orgulho para todos nós. Boa. Maravilha. Excelente. Obrigado. Valeu. Gente, obrigada a todos, viu? Os participantes pela presença. Tchau. Beijos. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau.